Romanos 8 vai dizer que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses que são chamados para manifestar o avivamento e a reforma que vai mudar o rumo da história? Se eu fosse você, eu já tinha respondido que era eu. Vou te dar uma nova chance. Quem são esses que são chamados para manifestar o avivamento e a reforma que vai transformar o rumo da história? Bate no peito e fala: eis-me aqui. Isso é sobre mim. J.L. Moody, ele ouviu um homem pregando que falava: só precisa de uma pessoa, de alguém que se disponibilize para que se manifeste um avivamento. E ele disse: essa pessoa pode ser eu. Essa pessoa vai ser eu. Aponta para você e assuma esse compromisso. Essa pessoa pode ser eu. Essa pessoa serei eu. Quero te convidar a abrir o livro de Jó aí. Pô, chega estranho, Jó, na comunidade das nações. Jó capítulo 42. Semana retrasada eu estive lá no Paraná. E eu lembrei de algo que eu ouvi na minha adolescência, início da minha juventude, a respeito de um avivamento que seria como as águas, porque avivamento sempre tem conexão com água, as águas das cataratas do Foz do Iguaçu. Foi profetizado na década de 80 e se cumpriu na década de 90, a respeito de um avivamento que foi pronunciado por meio das cataratas do Niágara. Bill Johnson bebeu disso, Randy Clark. E foi falado que no Brasil viria 12 vezes maior. E a catarata do Iguaçu é 12 vezes maior do que a do Niágara. Então eu estava lá, né? Vendo aquelas águas correndo. E me lembrando disso, sabe? É para esse tempo, eu tenho tanta convicção disso. É para esse tempo. E é algo que Deus quer. E que nós precisamos fazer com que isso se torne cooperadores, para que isso se manifeste. Eu sinceramente acho que essa palavra não acaba hoje. Porque eu quero que o culto não acabe também. E 2, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso. E por que Jó? Vamos lá. Jó 42, verso 2. Bem sei que tu podes, tudo tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra. E porque antes mesmo de nós termos o compromisso de te buscar, de te conhecer, o Senhor tem um compromisso de se revelar a nós. Para que não seja só uma ideia, para que não seja simplesmente um entendimento, mas que se torne verdade, Senhor, sobre cada um de nós. Porque todos aqueles que tiveram encontro contigo
jamais foram os mesmos. E nós não queremos permanecer assim, Senhor, sendo os mesmos. Permita-nos, Senhor, a ter encontros contigo. Nós não queremos só um encontro, Jesus, mas nós queremos os encontros, até que o Senhor faça morada, até que o Senhor encontre um lugar de descanso para a tua habitação. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Amigos, o nosso mundo não precisa de recursos, e parece que eu estou indo contra aquilo que a lógica, a razão, os estudos dizem. A verdade é que para nós que cremos, quando Deus criou o homem, Ele já tinha entregue todo o recurso necessário, e além do necessário para que ele pudesse viver, e mais do que sobreviver. Existiam as plantas, os animais, água, todo o alimento, todo o recurso, para que ele pudesse viver plenamente. E por mais que o pecado tenha entrado no mundo, pela desobediência de Adão, pela desobediência de um homem, nós estamos aqui, milênios depois, e o recurso não acabou. Existem décadas, e talvez séculos, que se falam a respeito da escassez de recursos. E quando eu falo sobre isso, entenda, eu não estou falando que você deve desperdiçar água, usar da natureza de uma forma indisciplinada. Não. Eu estou falando para você que, a despeito das más notícias, o nosso Deus sempre teve e sempre terá a provisão. Sempre teve e sempre terá a resposta. Sempre teve e sempre terá a condição e mais do que a capacidade de prover à humanidade de tudo aquilo que eles precisam. Mas no Éden o homem tinha acesso à presença plena de Deus. Ele tinha a presença de Deus ali constante, com toda a sua força, porque o pecado não estava lá. Quando nós lemos o livro Deus é Bom, do Bill Johnson, ele fala a respeito do peso da bênção que Deus quer derramar sobre nós, e que por vezes Deus retém algo, Ele está retendo algo, porque nós não estamos preparados, e essa bênção nos esmagaria. Então o pecado é algo que nos impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque não são poucos aqueles que se perderam naquilo que chamaram de bênção: emprego, casamento, dinheiro, poder, autoridade. São muitos os testemunhos. Mas o mundo está ansioso pela manifestação daqueles que não conhecem simplesmente um Deus pela sua intelectualidade, pela razão. Porque a verdade é que muitos entenderam que é muito mais lógico existir um Deus, uma inteligência por trás de toda a criação, alguém que criou as leis, os fundamentos, as estruturas, os sistemas. Tudo isso vindo do acaso não é inteligente. Mas qual de nós pode afirmar que nunca questionou o silêncio de Deus, a ausência de Deus? Cadê Ele? Porque eu não o vejo. Porque existe um mundo ansioso pela manifestação de quem Deus é, pela revelação de Deus. E sabe por que você está aqui nessa noite? Você é a revelação de Deus nesse mundo. Deus quer te usar para se revelar. Ele podia fazer sozinho, mas nunca na história e na Bíblia ele fez isso. Sempre foi pelo clamor de alguém, pela busca, e através de alguém que se manifestou o plano de Deus. O avivamento não é acerca de simplesmente eu orar e ficar de braços cruzados, de eu ficar chapado, cheio de Deus, me arrepiando, chorando, e saindo por aquela porta e vivendo a mesma vida. Não! Existe
O mundo, ansioso por conhecer quem é Jesus, ele é o desejado das nações. Mas não se sinta culpado se por algum momento na sua vida você se sentiu abandonado por Deus. Vezes onde você sentiu que Ele não falava nada. Não se sinta culpado. O salmista, Davi, alguém conhecido como um homem segundo o coração de Deus, no Salmo 22, ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus cita isso na cruz. Porque estás distante de mim, de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição. Deus meu, eu clamo de dia e tu não respondes. Durante a noite eu não recebo descanso. Agora, interessante é que ele não para na sua dúvida, na sua crise, na sua dor, na sua aflição. Porque no verso 3 ele fala: tu, contudo, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Deus, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te ver, eu não consigo te sentir, mas mesmo assim, o Senhor continua sendo Deus. A verdadeira questão não é a respeito do quanto eu estou respondendo e orando do jeito que Deus quer, ou que eu acho que Ele quer. Deus não despreza a nossa sinceridade, a verdade que existe dentro do seu coração, mas nunca esqueça de manter o seu coração no lugar certo, reconhecendo que Ele é Deus. Daniel, no capítulo 3 do seu livro, a partir do verso 15, ele vai dizer, e ele está ali sendo lançado a um castigo por não obedecer à ordem do rei, porque nós honramos a autoridade, nós honramos nossos pais, porque isso não tem nem como questionar, mas a obediência furou com a Bíblia, furou com Deus. Antes eu vou obedecer a Deus e não a você. Então, mediante a um decreto, eles não se dobram. E eles são questionados, Daniel e seus amigos, e fazem um questionamento: e quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? É o rei falando. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, entraram na fornalha e não sentiram medo. Ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará. Ele não vai assim: e aí, quem é? O nosso Deus pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode fazer. E Ele vai nos livrar dessa fornalha de fogo ardente. E das tuas mãos, ó rei. Brabo demais. Qual é, rei? Você achou que me pegou? Antes de você e acima de você existe um rei, que é sobre você. Mas olha como eles continuam: se não, fica sabendo, ó rei. Olha o dedo na cara do rei, mano. Fica sabendo que não serviremos aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Porque se Ele nos livrar, Ele é Deus. Mas se não, Ele continua sendo Deus. Não tente colocar Deus em um beco sem saída, porque na verdade é você que fica nele. Deus não está preso
as nossas expectativas e as nossas demandas. Porque existem pessoas que, quando Deus não responde como esperado, começam a viver a sua vida como se Deus não existisse, ao seu bel prazer, às suas vontades, e assumem a tirania de alimentar simplesmente os seus desejos. Deus não fez, por que eu vou continuar sendo fiel? Por que eu vou continuar com a palavra de Deus? Por que eu vou continuar? Mas na verdade, é nesses momentos que o nosso coração está sendo provado. Você está comigo por mim ou pelo que eu posso te dar? Ou pelo que eu posso fazer? Você me serve ou você quer que eu te sirva? Seguindo o fluxo, seguindo a manada, e não o que Deus está falando. Porque existem dois espíritos influenciando a terra nesse momento. Lógico, o Espírito de Deus e o Espírito das trevas. Mas isso se manifesta pelo Espírito do tempo e pelo Espírito profético, pela manifestação profética. E ambos têm uma voz, cada um tem sua voz. E o que o Espírito do tempo está dizendo vai em oposição ao que o reino de Deus diz e o que o Espírito profético está dizendo. Ou distorce aquilo que o Espírito profético diz. Tenta colocar em uma ideologia aquilo que só Deus pode manifestar. Tenta colocar numa ideia ou num plano humano aquilo que só Deus pode fazer. A verdade é que tudo muda quando Deus se revela. Tudo muda com a revelação de Deus. Toda a história é transformada. Toda pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus não vai ficar criando argumento para permanecer no erro, criando teologia para justificar pecado. Argumentos e até experiências se derretem e escorrem pelas mãos como uma água quando nós encontramos a presença manifesta e genuína de Deus. Ideias outrora que pareciam consistentes e sólidas escorrem pelas nossas mãos mediante uma revelação genuína de Deus. E pastor, por que você citou Jó? Porque Jó é um homem, e para mim um livro a respeito da esperança, a respeito de tudo de mal que ele passou. Porque não acaba no caos, não acaba na dor, nem na aflição. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia e seu aplicativo e nem feche ele mais, que a gente vai dar uma viajada em Jó aqui para você ver. Jó, no capítulo 1, no verso 1, é afirmado como um homem íntegro, justo e que temia a Deus. Íntegro, justo e que temia a Deus. E é interessante que Deus confirma isso. No verso 8. Olha só, você sabe quem puxou papo? Não foi o diabo que puxou papo com Deus, foi Deus que puxou papo com Satanás. Você já percebeu isso? E Deus estava esfregando na cara dele que tinha um cara top. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, verso 8: observaste o meu servo Jó? Você deu um bizu lá? Você deu uma olhada lá na comunidade das nações? Você deu uma olhada lá na liderança do Relief? Você deu uma olhada lá naqueles discípulos que congregam, que fazem parte do RLV? Porque ninguém há na terra como eles, íntegros, retos, temente a Deus e que se desviam do mal. É Deus falando acerca de um homem,
é Deus falando acerca de um povo. Isso eu criando, lógico. No capítulo 2, no verso 3, porque o diabo pede para moer Jó, mas Deus não libera que ele toque na vida de Jó, ele toca em tudo que ele tinha, mas não toca em Jó. E ao final de ver seus filhos falecendo, perder todos os seus bens, suas propriedades, ele vai fazer a famosa declaração: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não satisfeito, Deus repete. Você observou Jó? E ele fala o quê? A mesma coisa. Então, ele pede para tocar na vida de Jó. E o sofrimento aumenta. A mulher dele fala assim: pragueja, vai que Deus te mata logo. Você já se sentiu num lugar onde a morte parece ser a única esperança? Onde as pessoas olharam e falaram assim: ei, para ele acabou, é só morrer, é o alívio. Quantas pessoas eu já vi declarar após a morte de um ente querido que estava sofrendo muito, falou: foi o melhor para que ele parasse de sofrer. Já viu isso? Jó ainda estava vivo e o povo estava falando na cara dele: melhor você morrer, cara. Ainda no capítulo 2, no verso 11 e 13, aparecem os amigos de Jó. Amigos. Eles vêm lhe mostrar solidariedade, choram, rasgam suas vestes e ficam em silêncio por 7 dias e 7 noites. Tamanho o estado de calamidade que ele viu. A gente não sabe nem o que falar. Você já viu uma coisa e você fala assim: não sei nem o que dizer. Ou seja, o livro de Jó é uma resposta para cada um daqueles que falam: eu não consigo ver mais esperança. Eu não consigo ver como solucionar e o que dizer mediante essa situação. É Deus mostrando que você não está sozinho, que outros passaram por isso, e o testemunho é: você vai superar e se tornar um testemunho para outros. E sabe a minha opinião sobre os amigos de Jó? Era melhor que eles permanecessem calados, porque eles ficaram calados 7 dias. Era melhor ter que calar a boca, velho. A nossa ilusão em momentos de perda, e principalmente de morte, é tentar consolar com palavras e até justificar o ocorrido. Posso falar por experiência própria, tanto como alguém que perdeu alguém querido, como alguém que está sempre participando, infelizmente, de perdas. É melhor você ficar calado. Para de tentar justificar. Para de tentar dizer qual é o plano de Deus por trás disso. Não consola, não ajuda. Deu para entender? Você sabe o que uma pessoa que perdeu um ente querido precisa? Da nossa presença. Saber que você está ali. Você sabe a coisa mais inteligente que você tem para fazer com alguém que perdeu alguém? Perdeu alguém? Cara, eu estou aqui. E não só estou falando que eu estou aqui, não. Eu estou aqui. Conta comigo, cara. Quer chorar? Chora, cara. Quer me bater? Bate em mim, ninguém vai entender, bate. Tem gente que tem experiência comigo. Eu falo assim: ó, eu sei que vai chegar a hora da revolta. Se quiser, me liga e me xinga. Quer xingar qualquer um? Liga pra mim, cara. Você não vai conseguir me escandalizar. Você não vai conseguir me fazer desistir de acreditar em você. Porque eu já vi cada coisa nessa vida que tá difícil eu desacreditar de alguém, viu? E sabe, no primeiro momento as pessoas estão anestesiadas. Parece até que elas estão bem. A questão é o tempo. 1 mês, 2 meses depois é que eles assimilam, cara. Ali Jó tinha perdido 10 filhos. 10 filhos.
tudo que ele tinha construído. E chega um bando de cidadão tentando justificar. Não vale a pena entrar nessa agenda, amém? Tem gente aqui? Então abandone o compromisso de procurar palavras. As pessoas precisam da presença de Deus, que se manifesta através de você. Ore para que Deus encontre cada uma dessas pessoas e elas sejam abraçadas pela convicção da presença de Deus. No capítulo 3, e aí que está o problema. Jó, o problema não é somente que os amigos de Jó começaram a falar. O problema é que Jó começou a falar primeiro. Você já percebeu isso? Ai, aqueles amigos de Jó, falando um monte de coisa com ele. Sabe quem falou primeiro? Jó. Capítulo 3, verso 3 e 4. Olha o que Jó fala. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Só que ele está dizendo, aquele dia não devia ter existido. Talvez você já tenha vivido uma história onde a depressão te agarrou e você fala, cara, era melhor nem ter nascido. Onde você não vê as coisas avançar, era melhor nem ter nascido. Jó te entende. É o que ele está dizendo aqui. Ele fala no verso 16, ou como um aborto oculto, eu nem existiria. Como as crianças que nunca viram a luz. Minha mãe nem ia saber que um dia eu existi. O que eu aprendo com o capítulo 3 de Jó? Não abra o seu coração para qualquer um, ou aguente as consequências. Tome cuidado com quem você abre o seu coração, porque quando você abre o seu coração, você está dando acesso para que essa pessoa fale o que ela quiser, e depois você fica chateado, cara. Rede social não é lugar para abrir coração. Para de ser iludido. Você não tem amigo em rede social. Amigo é dia a dia, é vida, é compartilhar, é dividir. Você não tem amigo virtual. Ai, minha vida está tão difícil. Rede social. Para. Depois o povo fica falando da sua vida, você vai chamar eles de fofoqueiro, você que está fofocando de você. Está falando da minha vida. Você está falando, está se expondo. Depois vai ficar aí chorando, me engano. Vem de fofoqueiro, vai ler Tiago, vai ler você. Fofoqueiro, vem de fofoqueiro. Me fala um negócio, tem fofoca na sua igreja? Só todas. E não só a igreja, na empresa tem, no serviço público tem, na família tem, porque é bendita dessa língua, irmão. Controla, bota dentro da boca. Cuidado com o que você fala e com quem você fala. Pare de falar de processos que ainda estão abertos, feridas que não foram cicatrizadas. Ah, eu ainda estou no processo. Fala quando estiver curado. E seja um testemunho de cura, de restauração. Porque senão você vai se arrepender, cara. Cuida de você, ninguém pode cuidar melhor de você do que você mesmo. E Deus, é claro, mas olhe que Deus não está querendo que você fale para todo mundo. Capítulo 4, gente, que coisa maluca. Começa do capítulo 4 e vai até o 37, brother. Ele se abre em um capítulo, e ele tem que aguentar do capítulo 4 até 37 os caras falando, velho. Um capítulo. Uma história de 15 segundos. Vira dias, semanas, meses. Podia ter acabado. Você entendeu o que eu estou te falando? Do 4 até o 37, brother.
Ele vem e se justifica, sabe por quê? Aí eu falei, aí começaram a postar, foi indireta, vou responder. Vida de redes sociais, vou twittar, xingar muito no Twitter. Vou criar um canal para isso. Para, cara. Para de responder à necessidade, se mova por propósito. Os amigos de Jó, nem sempre amistosos. Elifaz, Bildade, Zofar, e um que nem dá para ser considerado amigo, Eliú. Chama ele de hipócrita, incrédulo, autossuficiente. E ele fica tomando lição de moral, uma atrás da outra. E, gente, muitas vezes, eles têm a análise teológica perfeita. Cada um deles tem a análise teológica perfeita. Eles falam o que é certo a respeito de Deus, só que eles estão atacando a pessoa errada. Eles interpretaram o contexto errado. Não adianta ter a análise mais profunda e contundente se você não entender o contexto por completo. Você pode estar completamente certo de uma forma extremamente errada em analisar a vida de uma pessoa ou um contexto. O que Jó tinha feito, cara? Qual é o pecado de Jó? Olha a mentalidade deles. Porque Jó pecou, porque Jó fez alguma coisa, agora ele está sofrendo as consequências. Nunca houve isso. Aí a gente lê a Bíblia algumas vezes, estuda teologia e acha que entendeu tudo que está acontecendo na vida de uma pessoa. Me poupe. Não existe isso. O alvo era errado. E é interessante que em alguns momentos os amigos de Jó saem em defesa de Deus. Sabe qual é a pergunta? Quando é que Deus pediu para ser defendido? Ai, pode falar de tudo, mas não pode falar de Deus. Deus pediu para você defender ele? Se Deus precisa de você para defender dele, ele é muito fraco. Mas pastor, tem uma disciplina da teologia que se chama apologética. É defesa da fé e não de Deus. Porque a gente tem ataques por meio de evolucionismo, marxismo, e tudo que é ideologia, tudo que é teoria, tudo que é cientificismo, ataca por vezes a nossa fé. E você precisa defender a sua fé. Você não precisa defender Deus. Deus não pediu para você defender Ele. Nunca se esqueça. Salmos 2 vai dizer o seguinte, a partir do verso 1: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra os valores, contra os princípios, contra a fé, dizendo: rompamos o laço, sacudamos as suas algemas. E como é que Deus está? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira e ao seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Toda movimentação ideológica, política, de homens, não mexeu nenhuma grama no plano de Deus. Não gerou em Deus nenhum ponto sequer de aflição e preocupação. Deus está rindo. Ai, para! Deus está rindo. Está na hora de você ficar menos com essa cara amarrada e rir mais. Ha, ha, ha. Eu não perco uma oportunidade de rir, velho. Eu venho aqui bravo, meu irmão, mas é assim, ó. Perde a salvação, mas não perde a piada. Zoeira é um dos nossos DNA. Por quê? Porque eu já chorei demais, você não viu, e eu chorei. Como dizia aquela música. Chorei, sofri, passei muitas coisas, mas eu não vou perder a oportunidade de rir. De sorrir, de me alegrar. De estar com as pessoas que eu amo. De celebrar aquilo que Deus entregou. Daquilo que Ele está construindo através de nós. Deus não está preocupado. Não porque Ele não se importa,
mas porque ele não perdeu o governo. Ele é o rei sobre todos os reis. Ele é o Senhor sobre todos os senhores. E para variar, esses amigos se meteram onde não eram chamados. Argumentos embasados e sólidos. Jó já estava sem esperança, sem dormir, aflito. No capítulo 9, versos 25 a 29, vemos, através da vida de Jó, uma fala que eu já vi muitas vezes no gabinete, de alguém envolto pela depressão e pelo pessimismo. Talvez um psicólogo diria: ei, Jó está num período de estresse pós-traumático, que hoje a gente tem diagnóstico para tudo. Jó nem sabia que isso existia. E ele diz assim, verso 25 a 29. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim as minhas dores me apavoram. Porque bem sei que não me terás como inocente, serei condenado, porque pois todo o trabalho que faço é vão. Você já viu alguém que chegou num estado de pessimismo e falou assim: não adianta fazer mais nada? Pastor, nunca teve ninguém que sofreu tanto quanto eu. Eita, sempre vai ter alguém que sofreu mais, sempre vai ter alguém que sofreu menos. Pare de alimentar a sua dor. E para piorar, ele diz no capítulo 12, no verso 4 e 5, e ele fala como alguém que era outrora honrado, que agora ele era motivo de riso. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu, que clamava a Deus e ele respondia, eu íntegro, irrepreensível, um mero objeto de riso. Logo eu que me converti na adolescência, logo eu que não me desviei, logo eu. Quem nunca? Mas eu posso te dizer algo? Deus nunca mudou de opinião sobre Jó. Deus nunca mudou de opinião sobre Jó. O pecado não é quem você é. O pecado é um estado temporário. O erro é um estado, é um momento. O que nós fomos feitos para ser, foi para ser conforme a imagem de Deus. É um momento. E no capítulo 32, nós temos um alerta a todos nós, jovens, porque assim me considero também. Bildade, Elifaz, Zofar, depois de terem muito falado, no capítulo 32, gente, começa a falar o novinho, o juvenil, com todos os traços do juvenil. Os outros era o seguinte, falava um capítulo ou dois, aí Jó falava. Um capítulo ou dois, Jó falava. Esse miserável aqui, vai ficar 6 capítulos falando. Desinvestou. Capítulo 32, a partir do verso 4. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Olha o novinho aí. Mas quando viu que os 3 não tinham nada a dizer, gente, os caras ficaram quase 30 capítulos falando. Olha o que ele diz: falou nada. Indignou-se. Verso 6, então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm mais idade, por isso tive receio, e não ousei dizer a vocês o que sei, mas agora eu vou falar tudo. Vai lá, sincerão. Quando as pessoas falam que você tem personalidade forte, eles estão
facilitando o jeito de falar que você é chato pra caramba. Super sincero, mas também super equivocado. E super prepotente. Se pouco termina a faculdade, começa a achar que entendeu tudo. Eu terminei direito, eu sou o AIS do direito. Todo mundo passa por um negócio desse quando sai da faculdade, achando que entendeu tudo. Sabe o que acontece quando ele começa a estudar de verdade? Ele viu que não entendeu nada. Nada. A faculdade só é um lugar para você aprender onde estão as fontes confiáveis e iniciar o processo. Você não saiu de lá profundo, me desculpe te falar. 6 capítulos falando, gente. Jó está sofrendo e o menino lá falando. Mas é interessante. No capítulo 16, verso 6, um pouco antes, Jó ele fala assim: contudo, se eu falo, a minha dor não se alivia, e se me calo, ela não desaparece. É tipo assim, não é porque eu falei que melhorou, não é porque eu fingi que ela não existe que melhorou. Já se viu assim? Eu já me vi assim, cara. Aí sabe o que eu digo? Me desculpe, é a opinião do Vini, chuta se quiser. Pagar psicólogo porque você não tem amigo. E eu já paguei psicólogo. Porque você paga um psicólogo para ele guardar segredo. E quem já fez terapia, se é 1 hora, você fica 50 minutos falando. E sabe o que acontece quando você começa a falar? Você começa a entender o rolê. E chega uma hora que você fala: ei, nem preciso mais de você. Entendi. Nem sabia. Desculpa os psicólogos aí. Paga eles, não tem amigo. Olha, e brincadeiras à parte, é um curso que eu queria muito ter feito, tá? Porque eu queria entender o que passa por essa mente doida aqui. E pela dos outros, né? Que eu tenho que atender também. Mas, gente, olha só. Existem algumas linhas psicológicas que dizem que é pelo falar que a pessoa vai ser curada. Mas não tem cura. Não é assim. E tem gente que fala assim: ignora. E não resolve. Porque todo tipo de terapia é sim importante. E pode e deve ser procurada. Pare de achar que você vai resolver sozinho. Pare. Não deixe de pedir ajuda. Seja para um amigo, seja para um profissional. Deu para entender? Não ache que você é forte o bastante. Não espere se prostrar para procurar ajuda. Combata a tristeza, a dor e a aflição antes que ela te domine. Domine e não seja dominado. Sabe o que Jó está falando ali? Eu quero um divã, Deus. Eu quero um terapeuta. Mas Deus tem algo melhor. Jó repetidas vezes clama por Jesus sem saber, porque Jesus ainda não tinha se revelado. A maior parte dos teólogos vai dizer que esse é o livro mais velho da Bíblia, o primeiro livro a ser escrito, porque Jó deve ter vivido junto com os patriarcas, antes de Moisés. Jó 7, 20 e 21, olha o que Jó diz: se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador dos homens. Olha o jeito que ele fala com Deus, gente. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, porque não perdoas as minhas transgressões e não tiras de mim a minha iniquidade. O que ele está clamando? Por Jesus, o único que pode tirar a iniquidade e o pecado do mundo. Jó 9, 32 a 33, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, falando sobre Deus, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós um árbitro que põe a mão sobre nós.
pedindo um intercessor. Capítulo 16, verso 19 a 20. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm as lágrimas dos meus olhos, Ele defende a minha causa perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Jó está falando de Jesus, cara, antes de Jesus se manifestar em carne, porque ele já sabia que ele reina e vive pelos séculos dos séculos. E aqui está um ponto chave, eu não vou ler porque o povo já está mandando me expulsar aqui. No capítulo 9, anote aí, capítulo 9, do verso 4 a 10, sabe o que Jó faz? Ele começa a descrever tudo que Deus vai falar para ele lá na frente. Ele fala a respeito do grande poder de Deus, de que Ele remove os montes, que Ele transforma, que Ele move a terra, que Ele faz as colunas tremerem, Ele fala ao sol e ele se move, Ele cria as estrelas, Órion, as galáxias. Ele está falando da grandeza de Deus. E sabe o que eu vejo em Jó do capítulo 9, que você vê transformado em Jó do capítulo 42? É que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas em Jó 42 ele conhece a Deus pela revelação de quem Ele é. John Wesley, ele fala sobre o assentimento mental. Existem pessoas que tiveram simplesmente um assentimento mental e não fé, porque a fé não é simplesmente sobre entender, ser racional, é algo que me move, é algo que está no meu coração, é algo que é notório, não é só uma resposta certa. Fé é o que move as montanhas, mas que move o povo de Deus também. Então nós vemos isso em Jó. Ele tinha entendido quem Deus era, ele fazia tudo do jeito certo, cumpria, fazia por ele, pelos filhos, mas não havia uma experiência real com Deus, não havia uma revelação plena de quem Ele era, fazendo com que cada uma daquelas ideias, cada uma daqueles entendimentos teológicos, não fosse só conhecimento, mas gerasse vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu creio que nós estamos à porta de um grande avivamento. E o mundo anseia por pessoas que não só entenderam quem Deus é, mas que manifestam Ele por uma experiência da revelação da sua presença. Então nós olhamos para o capítulo 38 de Jó, e olha o que o verso 1 diz. Depois de tudo, gente, tipo novela, só se lascou, entrou nos capítulos finais, foi daqui que eles tiraram a ideia. Capítulo 38, acaba no 42, o cara só está sofrendo. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Ele estava lá: cadê você que não fala? Cadê você que não aparece? Aparece aqui, que se você aparecer eu vou fazer que nem Jacó. Aparece! 38 capítulos, cara. Nunca foi dito para Jó o que aconteceu no céu, quando Deus e Satanás colocaram ali, ó. Já viu Jó? Nunca foi dito. Então Deus respondeu do meio da tempestade. Em que lugar você se encontra? Existe caos aí dentro? Existe algo fora do lugar aí dentro? Continue com seu coração no lugar certo, porque Deus quer se revelar. Existe um caos no mundo, existe uma tempestade no mundo, existe um povo a quem Deus quer se revelar no meio dessa tempestade. E Deus se revela e começa a dizer: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento?
prepare-se como simples homem, pois eu vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Ó Deus aparecendo. Jó, deixa eu te explicar tudo o que aconteceu. Em nenhum momento. Deixa eu te falar um negócio, eu vou te perguntar. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Deus sarcástico. E quem entendeu sobre ela a linha de medir? Quem estendeu? E os fundamentos que sobre ela foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas se juntavam e cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Jó, onde você estava? João, onde você estava? Gabriel, onde você estava? Vitor, Guilherme, onde você estava? Onde você estava? Quando Deus criou tudo. Quando Deus continuou regendo o mundo até esse momento. Onde nós estávamos? E tem horas que a gente acha que entendeu tudo. Eu lembro que quando a nossa filha Luísa faleceu, eu fui ler Jó. Cara, esse cara tem alguma resposta para mim. E eu lembro quando eu cheguei aqui no capítulo 38. E eu falava, Deus é amor. Deus é perdão. Mas um Deus de amor e de perdão. Um pai. Como é que ele deixa minha filha morrer, cara? Um Deus que pode tudo fazer. E minha filha morreu. Não faz sentido. E aí eu cheguei no capítulo 38. E foi onde eu entendi. Que eu tentei colocar Deus numa caixinha. E no que ele saiu 1 milímetro fora. Na verdade ele nunca saiu. Porque ele é bom, ele é amor, ele é perdão, ele é justiça, ele é maravilhoso. Ele nunca deixou de ser. Eu que interpretei da forma equivocada. E tentei colocar Deus dentro de uma gaiola. Dentro de uma caixinha. E eu lembro que naquele dia, lendo Jó 38, eu entendi que Deus é grande demais para que minha cabeça possa entender Ele. E naquele dia eu entendi que eu tinha 2 opções na minha vida. Ou eu desistia de tentar, porque eu nunca conseguiria entender quem Deus é. Ou eu faria da minha vida uma vida dedicada a conhecer e prosseguir em conhecer o máximo que eu pudesse até a minha morte. Eu acho que vocês já sabem a resposta. Vini, por que você é tão fascinado pelo conhecimento, pela teologia e pela Bíblia, cara? Porque eu não consigo parar de tentar entender a revelação de quem Ele é. De ver Ele não limitado à minha interpretação, ao meu entendimento, de hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a uns anos. Porque o Vini já falou muitas coisas teológicas que pareciam muito boas, que caíram por terra por causa de uma revelação de quem Ele é. Uma só. Jogou por terra um monte de teologia, um monte de livro. Um monte de conhecimento de história e de filosofia. Deus é grande demais. E se você tem uns 20 anos, se você viver mais 100 anos, se você decidir buscar a Deus, talvez você conheça 10% de quem Ele é. E eu estou jogando lá em cima. Deus é grande demais, cara, para a gente tentar limitar Ele à nossa vontade, à nossa interpretação, à nossa teologia. E é interessante que Jó parece clamar por um terapeuta, por alguém que o ouça. Às vezes tem gente aqui clamando, cara, melhora um emprego para eu pagar um psicólogo, um psiquiatra. Me dá um dinheiro melhor para eu comprar uma melhor muleta que eu puder. O melhor carro adaptado. Mas quando Deus se revela, Ele abre mão de tudo que é paliativo e traz a solução definitiva. A revelação de quem Deus é faz com que a história de Jó e toda depressão, todo estresse pós-traumático caia por terra. Não abra mão de se tratar.
Não abra mão de ajuda, mas busque a revelação de quem Deus é, porque isso é a solução para todo mundo e para todas as pessoas. É interessante que Deus ele não mudou. Procure em todo o livro de Jó. Depois dele falar o que ele queria, um momento sequer que Deus fala: Jó deixou de ser íntegro, Jó deixou de ser justo, Jó deixou de se desviar do mal. Não tem. Deus não mudou de opinião sobre Jó. E parece que Jó em alguns momentos mudou de opinião sobre Deus. Deus, no capítulo 42, manifesto na vida de Jó, é revelado através da palavra dele. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, sabe o que é interessante? Deus ele passa do capítulo 38 até o 41 falando. Eliú conseguiu falar mais do que Deus. Que nem a gente que às vezes quer falar demais e Deus não falou. Ainda bota na conta dele: Deus me falou, o Espírito me falou. Cuidado. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã. Olha o que Deus fala, velho. Estou indignado com você e com seus 2 amigos. Nem fala de Eliú, ó. Tirou Eliú. Pois vocês falaram o que não falaram que era certo ao meu respeito. Eles estavam tentando defender Deus, velho. Como fez meu servo Jó. Deus reafirma Jó, velho. E ele faz esses homens trazerem sacrifício. E avisa que Jó, aquele que eles esfregaram na cara dele, um monte de coisa, hipócrita, incrédulo, fraco, miserável, pecador, ele vai orar por vocês. Esse cara arrebentado vai orar por vocês. Jó 42:10 vai dizer: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Quando nós perdoamos e quando nós abençoamos pessoas, Deus abre o caminho para a restauração, para a restituição. E nunca vai ser igual a antes. Sempre vai ser melhor. Sempre vai ser maior. Você crê nisso? Quando você libera perdão, quando você libera a favor de Deus, quando você ora por pessoas que nem mereciam a sua oração, o favor de Deus é liberado sobre você e sobre eles. O Senhor abençoa o final da vida de Jó muito mais do que o início. E eu não sei você, mas eu fico tipo assim: e aí? Tem o dobro de tudo. De rebanho, de propriedade. E os filhos, velho? Eu preferia não ter o dobro. A Luísa faleceu e Deus me deu mais 2 filhos biológicos. A dor da Luísa é uma dor que eu aprendi a conviver. Eu sinto a falta dela até hoje. Não fez eu esquecer a Luísa, ter o João e a Maria. E aqui está uma grande chave a respeito de quando nós queremos uma solução para um momento, mas Deus garantiu uma solução eterna. Em Jó, no capítulo 1, verso 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E em Jó 42, verso 13, vai dizer que também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas no começo. Ele agora tem 7 filhos e 3 filhas no final. O que Deus quer falar com isso? Que eles ressuscitaram? Não. Mas que aqueles filhos que faleceram não tinham acabado. Eles continuavam a viver. Porque a vida de cada ser humano é uma vida eterna.
e que o modo como nós vivemos é uma construção para um futuro. Nós estamos semeando sobre isso. Nós estamos construindo. Nós estamos investindo. Sabe, esses dias eu falava com a Thay. Quando eu me converti, tudo era a respeito de ir embora desse mundo, cara. Que isso aqui ia ser tudo destruído. Essa ideia de investimento, 10 anos depois, 5 anos depois, não sei nem se eu vou estar aqui. Jesus pode voltar. E depois que eu tive câncer, 6 meses fazendo exame. Sei lá se eu vou estar vivo. Vou ficar deixando dinheiro para o Ricardo. Deixa o dinheiro aí para o cara que vai casar com a Thais, desfrutar. Eu vou torrar tudo. Mas mais do que qualquer investimento, bolsa de valor, economia, qualquer país, existe um investimento maior. É a respeito da vida que nós temos para viver com Deus. Porque o hoje é que vai manifestar o amanhã. Como nós vivemos na era presente, vai manifestar a era vindoura. Jó tinha 7 filhos. Apesar deles terem morrido, eles continuavam como seres eternos. Jó teve o dobro de animais, de propriedades, e o dobro de filhos. Por isso, quando vocês me perguntam, quantos filhos eu tenho 3. A Luísa não está aqui, mas ela continua existindo. Porque nós queremos uma resposta para um momento. Mas Deus gerou a esperança eterna. Porque Ele conquistou na cruz. E a Bíblia diz que Ele foi ao inferno. E Ele tomou do inferno a chave da morte e a chave da própria casa do Satanás. Ele não tem a chave nem de casa. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quando Ele ressuscitou, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Para que diante dEle, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei. Fique de pé nessa noite. Nós andamos tão preocupados com o momento em que vivemos. Com os sentimentos, com as emoções, com as tragédias, com as dores, com os dramas. Focando em como resolver isso. Mas a solução está e sempre esteve no mesmo lugar. Cristo em nós é a esperança da glória. E através dele nós podemos manifestar a esperança para os outros. O que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida vai ser testemunho para que outros saibam que Ele é Deus, que Ele é real, que Ele se importa, que parecia que Ele estava calado, mas Ele estava ouvindo tudo. Parecia que Ele estava calado, mas Ele estava ouvindo tudo. E Ele estava ali se preparando para se manifestar, para revelar quem Ele é. Coloque a mão sobre o seu coração. A revelação de Deus, a forma como Deus quer se revelar a nós, vai reverberar nesse mundo como esperança e vida, e não simplesmente como uma transformação pessoal, mas como algo que vai transformar a vida de outras pessoas. Jó recebeu da revelação de quem Deus é, e ele orou pelos seus amigos. Isso lhe fez mais próspero, não para ostentação, mas para que o nome de Deus fosse engrandecido, para que o nome de Deus fosse exaltado, para que alguém com um coração reto, justo e que se desviava do mal, tivesse condição de investir para que o nome de Deus fosse propagado, para que o nome de Deus fosse engrandecido. Coloque a mão no seu coração e comece a declarar: Deus, eu estou disponível. Sabe, eu amo os psicólogos, os psiquiatras, a ciência, é incrível, mas existe algo além, que a psicologia nunca vai poder explicar, que a terapia nunca vai poder resolver.
que somente a revelação de quem Ele é que vai transformar toda e qualquer realidade. Por isso, nessa noite, abra mão dos paliativos, abra mão das ilusões, abra mão das distrações, e se coloque à disposição, porque Deus quer se revelar, Deus quer se revelar, Deus quer se